Olá, pessoal. Na videoaula de hoje, nós vamos tratar, então, da unidade 2, tipos de correspondência e a boa redação. Lembrando que nós estamos, então, trabalhando com o livro Comunicação Técnica, Linguagem e Correspondência. Então, tipos de correspondência. Basicamente, nós temos três tipos. Nós temos a particular, que é aquela que nós utilizamos para nos comunicarmos com nossos amigos e familiares. O que caracteriza o texto, então, nesse tipo de correspondência, então, é uma linguagem informal. Nós utilizamos muitas abreviaturas, uma linguagem mais descontraída e relaxada, e espontânea também, né? O outro tipo de correspondência é a correspondência empresarial. Então, é utilizada entre as empresas, né? Ou entre uma empresa e pessoas, né? Sejam pessoas físicas ou jurídicas. Alguns exemplos, né, desse tipo de correspondência são, então, os requerimentos, relatórios e circulares. Então, são gêneros textuais que ocorrem com muita frequência dentro das organizações empresariais. O terceiro tipo de correspondência é a chamada correspondência oficial. A correspondência oficial é aquela utilizada por órgãos públicos, né? Tanto civil como militar. E nós encontramos gêneros textuais mais frequentes, né, em instituições públicas, como requerimentos, memorandos, ofícios e portarias, né? Então, são os mais frequentes. Não importa o tipo de correspondência, nós temos que ter certos cuidados, não é? No momento que nós redigimos algum texto, seja para um amigo, seja dentro de uma empresa, seja para um órgão público, né? Temos que seguir aí alguns cuidados, né? Que devem estar sempre presentes. Então, aqui temos alguns pontos relevantes quanto à boa redação, né? Então, o primeiro aspecto é ter sempre em mente que um texto deve ser breve. No mundo atual, as pessoas estão muito atarefadas e elas então não têm muito tempo a perder com textos longos, principalmente no âmbito do trabalho. É muito importante, a gente deve produzir textos que sejam objetivos, claros e sucintos. Claro que não devemos também exagerar, né? Ser tão breve que a outra pessoa não vai entender, né? Então, deve ter um equilíbrio aí, mas sempre buscar colocar as informações principais e não fazer rodeios, porque hoje as pessoas estão muito atarefadas. Então, essa é a primeira dica. A segunda, antes de escrever, organize seu pensamento traçando um plano, né? O que você vai comunicar, a quem, como deve transmitir e quais informações são relevantes. Então, o que vai comunicar é a essência da mensagem, o que te leva a entrar em interação com outra pessoa através de uma correspondência, né? Então, o que você vai colocar? A quem? Isso é muito importante. Dependendo da pessoa com quem você vai interagir, vai encaminhar uma correspondência, a forma como você vai tratar o conteúdo é de uma maneira diferente. Se você vai encaminhar para uma pessoa conhecida, próxima, íntima, o conteúdo é um. Agora, para uma pessoa que você não conhece, não tem intimidade, é de um cargo superior ao seu, por exemplo, a maneira é outra, né? Então, temos que sempre pensar o perfil de quem vai receber a nossa mensagem e quais as informações são relevantes, né? Então, nós temos que, em muitos casos, selecionar aquelas que são mais importantes, mais pertinentes, que tenham mais interesse por parte da outra pessoa, né? Então, temos que fazer isso, não colocar todas as informações
entre as primárias, secundárias e terciárias, né? Então, é muito importante fazer essa seleção prévia e colocar exatamente o que é necessário. E aí nós temos algumas dicas, né, de linguagem moderna na correspondência. Então, hoje se diz que a linguagem moderna na correspondência, ela como até eu comentei, ela deve ser breve, né? Então, não há mais a necessidade de preâmbulos, né? Aquelas expressões que vão no início da correspondência, né? Então, a dica é, vá direto ao assunto. Então, veja aqui alguns chavões que podem ser evitados. Vimos através desta, vimos por meio desta, ou também venho, né? Venho através desta ou por meio desta. Tenha presente a finalidade de. Aproveitamos o ensejo, a oportunidade, temos em nosso poder ou temos em mão sua carta. Então, não há necessidade mais de fazer esse preâmbulo, né? Usar desses chavões que a gente diz, né? Professor, como é que nós devemos, então, iniciar uma carta, né? O corpo da carta. Devemos iniciar com os verbos, né? Solicito, peço, comunico, indico, sugiro e assim por diante, né? Começar já direto com o verbo. Então, a pessoa hoje não tem mais tempo a perder. Então, quando ela já recebe, inicia o corpo do texto com um verbo, né? Comunico que. Então, isso já elimina uma leitura desnecessária, certo? Então, você já está sendo objetivo e claro, né? Como você inicia, da mesma forma você deve finalizar também o corpo do texto, né, de uma correspondência. De uma forma direta, clara, sem chavões, sem rodeios, né? Então, não precisa avisar que vai encerrar, né? Então, você deve evitar expressões como essas, limitados ao exposto, encerramos, sendo o que nos resta oferecer para o momento, sem mais ou sem mais nada para o momento. Não há necessidade mais disso, né? Você deve utilizar certos fechos que nós vamos comentar agora, né? Então, quando você dirigiu uma mensagem para autoridades superiores, né? Inclusive o presidente da República, né? Uma autoridade, você vai finalizar com respeitosamente ou um cordialmente, vírgula. E aí, fale uma linha, o seu nome e abaixo o cargo que você possui, certo? É essa forma, rápida, sucinta e respeitosa, né? Agora, se você vai dirigir uma mensagem, um texto para uma pessoa que tem o mesmo grau de hierarquia que você ou inferior, você vai fazer o fecho da seguinte maneira, utilizando a expressão atenciosamente, né? E como é que se abrevia, né, corretamente o atenciosamente? Eu aposto que vocês estão pensando, né? AT, ponto, ATT, ponto e assim por diante, né? Mas a forma correta é esta aqui, ó. AT.TE. E aí a vírgula. Esta é a abreviatura correta do termo atenciosamente. O respeitosamente e cordialmente, eles não têm abreviatura, então eles devem ser escritos por extenso. O atenciosamente, dependendo da formalidade, né? Também a gente deve em algumas situações deixá-lo por extenso, né? Mas nada impede de você usar a sigla correta, que é AT.T. Nós temos aí o uso de pronomes de tratamento, né? O que são pronomes de tratamento? São aquelas palavras que nós utilizamos para nos dirigirmos às outras pessoas, né? O você, por exemplo, é um pronome de tratamento. É o mais popular deles, né? O mais simples, é o que nós utilizamos no nosso dia a dia. Depois nós temos o senhor e senhora, né? E assim por diante.
Aqui nós temos no nosso material uma tabela com os títulos, né, mas de cargos públicos, né, presidente da República, governador de estado, né, ministro, senador, deputado, prefeito e assim por diante, a forma vocativa, que é a forma como nós nos dirigimos a essa pessoa pessoalmente, diretamente, e a forma de tratamento, que é a utilizada pela correspondência, né? Forma de tratamento. E isso interessante que caiu, né? Isso até é uma questão interessante de concurso público, né? Esses pronomes de tratamento para esses cargos públicos foram eliminados, né? Vamos colocar aqui, por um decreto presidencial datado de 11 de abril de 2019, então ele é relativamente recente, número 9.758, pelo presidente Bolsonaro, eliminou, então, todos aqueles pronomes de tratamento que eram específicos, né, para cada cargo, né, cada cargo tinha o seu, né, em especial. Então, para todos esses cargos públicos, ou seja, de agentes públicos, todos eles foram substituídos por um único, que é o senhor ou senhora, né? E aqui diz, né, segundo o decreto, independentemente do nível hierárquico, da natureza do cargo, ou da função, ou da ocasião, inclusive para o presidente da República. Então, hoje, né, de acordo com esse decreto, nós vamos utilizar, então, senhor presidente, né, senhora ministra, né, senhor deputado, senhora prefeita, e assim por diante, né? Então, essa é uma questão aí até de concurso público. E algumas curiosidades, né? Então, aqui, como eu comentei com vocês, o você, né? O você, ele é um pronome de tratamento, mas que inicialmente que posteriormente ele foi substituindo em algumas regiões a terceira pessoa, né? Aliás, a segunda pessoa do singular, o tu. Então, na nossa região, nós não dizemos, né, tu, nós dizemos você. Ele era uma antiga expressão de tratamento, né? Era o vós mecê, depois passou para mecê, e hoje é você e já está passando para ser, né? Ser, tá bem? Né? Então ele está se transformando cada vez menor, né? Então ele é, na verdade, um pronome de tratamento, mas que em algumas regiões do Brasil, como a nossa, ele substituiu o pronome pessoal, o tu, né? Então nós utilizamos o você. E ele, então, é o mais informal, o que a gente deve utilizar somente com pessoas, né, do nosso convívio familiar, da nossa intimidade, né? Você não pode se dirigir a uma pessoa desconhecida ou uma pessoa de idade com você, né? Você deve mostrar, então, o respeito por essa pessoa, pelo seu cargo, pela sua idade, né? Muito bem, vamos adiante. Então, aqui nós vamos para a unidade 3. Vamos entrar na unidade 3, lembrando, então, que estamos utilizando, né, o mesmo material, comunicação técnica, linguagem e correspondência. Na unidade 3, nós vamos, então, trabalhar com os gêneros da empresa e os gêneros também utilizados pelos órgãos públicos. Vamos começar com o mais simples de todos, que é o recado, né? O recado, o que que é? Uma mensagem curta, né, que você dirige a uma outra pessoa, né? Algum tempo atrás, o recado ele era deixado na forma de papel, né? Num pequeno pedaço de papel você deixava o recado. Hoje, com essas novas tecnologias, né, nós estamos utilizando aí
por exemplo, o WhatsApp, né, para deixar recados para as pessoas, né? Mas, mesmo assim, né, nós devemos seguir aí alguns passos. O recado, então, ele tem a estrutura dele básica, que é o vocativo, o texto e o fecho, né? Mesmo um simples recado que a gente vai deixar pelo WhatsApp, vamos imaginar aí que não é uma pessoa do nosso convívio, que não é da nossa intimidade, então você deve seguir, né, esses passos. O vocativo, então, como eu falei para vocês, é a forma como nós nos dirigimos a outra pessoa, né? Pode ser o nome dela ou um pronome de tratamento. Então, aqui está sugerindo, por ser mais informal, o nome da pessoa que vai receber esse recado, né? Sem emprego de tratamento especial. Texto, né? Então, essa é a mensagem do recado, né? Que deve ser claro, deve ser sucinto. E o fecho, então, é indicado escrever o nome do emissor, né, seguido de data. Mas hoje, no WhatsApp, isso tudo é registrado de forma automática. Aí temos um exemplo, né, de recado. Então, Camila, procurei em todos os lugares possíveis, mas não encontrei as chaves do apartamento da Andrade Neves. Devo passar por aqui na hora do almoço. Por favor, deixe-as em cima da sua mesa. Marquei com o cliente às 14 horas. Obrigada, Tânia. O recado breve, claro e bem escrito, né? Muito bem, agora nós temos aí algumas atividades, né? Aqui é uma produção textual. Proposta um, então ela está aqui na página 30. Então, um dos aspectos a serem considerados no momento de escrever um recado é procurar ser claro para que a outra pessoa, né, o nosso destinatário, possa compreendê-lo, né? Leia o diálogo a seguir em que o humorista Milô Fernandes nos dá um exemplo curioso de discurso vago. Então, nós temos aqui um diálogo entre uma patroa e a sua empregada, né? E o Milô Fernandes, ele brinca aqui, na verdade, ele está satirizando a maneira como as mulheres, elas interagem, né? Então, ele brinca assim que as mulheres falam sempre com meias palavras, né? Então, aqui mostra muito claro, vou ler só um início para vocês perceberem, né? Então, ela começa aqui com a fala da patroa, né? Maria, ponha isso lá fora em qualquer parte. Junto com as outras, não ponha junto com as outras, não. Senão pode vir alguém e querer fazer coisa com elas. Ponha no lugar do outro dia, né? Então, vocês estão percebendo que o diálogo não está claro. Não está claro para nós, né? Mas elas estão se entendendo. Por que está acontecendo isso, né? E elas estão utilizando meia, como se diz, né? Meias palavras. Elas não colocam todas as informações de forma explícita na fala delas. Tudo fica subentendido. Por que acontece isso? Porque elas dividem um mesmo contexto, né? Elas estão no mesmo contexto. Nós que não estamos, que não compartilhamos com o que elas estão vivendo ali, não entendemos nada. Então, esse exercício é de conscientização. É muito importante na hora de nós escrevermos, de nós termos essa ideia de que o nosso contexto não necessariamente é óbvio, é claro para as outras pessoas, né? Então, quando você vai mandar escrever para alguém, né, mesmo que seja dentro da própria empresa, mas em outro setor, ou pior ainda, de um outro lugar distante do seu, então tudo que é claro para você pode não ser para o outro. Tudo que é óbvio para você pode não ser para o outro. Então, na hora de redigir, né, que a linguagem escrita ela é limitada, ela não é como a nossa linguagem verbal, né, que nós utilizamos na nossa interação pessoal, nós temos outros recursos que ajudam o interlocutor a nos compreender. E ele tem a oportunidade de fazer perguntas para nós. Numa linguagem textual, né, escrita, isso muitas vezes não é possível,
né? Então, nós temos que ter esse sentido, né? Do que é claro para a gente, não é claro para outro. Então, voltando ao exercício, vocês estão percebendo aqui que elas dividem o mesmo contexto. Nós, como não dividimos, então esse diálogo, em muitas partes, nós não entendemos, né? Porque não fazemos parte da vida delas. E aí, qual que é a proposta? Modifique o diálogo estabelecido entre a patroa e a sua empregada, completando-o com as informações que você julgar adequadas, para que qualquer pessoa possa compreender esse diálogo de forma clara, né? Então, é esse exercício que eu comentei com vocês, né? É vocês criarem esse hábito de tudo que vocês escreverem, levar em consideração o outro. O texto bom não é aquele texto que é bom para mim, é um texto que é bom para o outro. Então, o ato de escrever ele tem que ser um ato solidário. Ele tem que sempre considerar o outro, né? Então, se você escreve de forma egoísta, que só você entenda, então você não é um bom produtor de texto, né? E isso dentro de uma empresa, dentro de um órgão público, isso é muito ruim. Isso faz uma perda de tempo muito grande, né? Ou pior ainda, você manda uma mensagem e os outros vão entender um outro significado ou outros significados. E aí é o início das confusões, perda de tempo e inclusive recursos financeiros, né? Então, o que levaria algumas horas para se resolver pode se levar dias até semanas, pela falta de clareza nas interações, né, via texto, né, falta de interação na correspondência. Então vamos voltar aqui, ó, o que que vocês devem fazer, né? Então aqui, ó, Maria, ponha isso lá fora em qualquer parte, né? Isso o quê? Né? Então você deve completar. Ponha as roupas lá fora, né? Em qualquer parte do quintal. Então, aqui já está claro para qualquer leitor, né? Junto com as outras. Outras o quê? Né? Será que é, né? Se é roupas, é junto com as outras roupas? Né? Então, você vai ter a liberdade de completar da maneira que você quiser, tanto que o texto fique claro. Não pode ter lacunas, ele está cheio de lacunas aqui, cheio de informações implícitas que a gente não tem certeza do que é, né? Então vocês devem completar, ok? Da maneira que vocês acharem, seguindo essa mesma ordem, né? Não alterando a base do diálogo, ok? Então essa é a primeira tarefa que vocês têm. Na página 31, nós temos a proposta número 2. Reescreva o recado abaixo, evitando, tanto quanto possível, a repetição de palavras e o excessivo uso da conjunção que. Faça as adaptações necessárias, buscando também torná-lo mais formal. Então, nós temos aqui, né? É esse texto, esse recado que vocês devem alterar. Chefe, a pessoa que o senhor falou que vinha e que eu tinha que receber dela a encomenda, que o senhor queria que eu guardasse na sala, que fica trancada, que é para ninguém mexer nas coisas, que o senhor guarda, não apareceu. O que eu fiz? Escrevi um bilhete que deixei na portaria para que o senhor entendesse direitinho o que aconteceu. Então, vocês estão percebendo que esse texto não foi bem escrito. Tem excessos das conjunções que. Isso é até uma dica. Se você faz uma frase e ela tenha muitos ques, que vocês, né, sabem aí que são orações subordinadas, isso não está legal, não está bom. Deve-se fazer frases menores e reiniciar com o sujeito novamente da frase, né? Então aqui vocês têm que enxugar, selecionar o que é importante e o que não é importante para o destinatário, né? Usar um grau de formalidade maior, esse pra, né? Isso pra é informal, né? Seria para. Então deve-se atentar para isso, né? E enxugar isso aí, ok? Proposta 3. Por algum motivo,
você teve que ausentar-se por alguns momentos de sua sala para auxiliar um colega pertencente a outro setor da empresa em que você trabalha. Mande um recado pelo WhatsApp ao gerente do seu departamento, comunicando-o de sua ausência temporária e que, caso algum cliente ligue, você irá retornar as ligações. Então, você tem que imaginar que você está já fazendo parte de uma empresa e que acontece essa situação aí, né? Você vai auxiliar um colega, mas esse colega é de outro setor. E aí você tem que se ausentar algum tempo, né? E aí, durante essa ausência, né, você, pelo que o texto diz, você atende clientes por telefone, né? Então, provavelmente, aí, alguns clientes vão ligar e você não vai poder atender, né? Então, você está dizendo, né, mandando esse recado para quem, né? Para o gerente do seu departamento, comunicando dessa sua ausência e que as ligações perdidas, né, as ligações que os clientes que não serão atendidos nesse período, você vai dar um retorno posterior, né, mais tarde. Então, essa é a proposta na página 31. Beleza, pessoal? Então, são essas as atividades de produção textual da unidade, né, unidade 3, gêneros empresariais e oficiais. Bom trabalho a todos.